Canela, aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Operário. Tá na final o Galo, 2-1 para cima da Portuguesa, o Operário vai para a terceira final consecutiva. Boa noite, torcedor, apito final no ar a partir de agora, com todos os bastidores. Torcedor ali fazendo a festa, invade, pega a bandeira. Os jogadores da Portuguesa estão no chão. Sérgio Ropelli, tô descendo aí para te ajudar no apito final. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo bem, Thiago Lopes de Farias, Fernando Blanc e Odair. Um grande jogo depois dos 20 do segundo tempo ali, o jogo pegou uma dinâmica mais agressiva, né? Com dois times buscando realmente o resultado. E ainda mais no final, né? Depois do acréscimo, depois dos 45, a Portuguesa foi para cima, ainda conseguiu descontar com o Tássio, mas não foi suficiente para empatar e levar a partida para os pênaltis. Vamos aguardar aqui, Thiago, muitos jogadores comemorando do Operário, a ida para a grande final, e alguns jogadores saindo aqui do Pantanal. Daqui a pouquinho a gente vai pegar uma palavrinha com alguém aqui do Pantanal, Thiago. Muito bem. Odair Martimiano, boa noite. O Operário vai para a terceira final seguida. Terceira final seguida, e aquilo que nós analisamos antes. Para mim, merecido. Os dois jogos, o Operário foi superior. Os dois jogos, o Operário foi mais contundente. A torcida da Portuguesa está indignada com o Glauber, onde ele tira o melhor jogador dele, que é o Pedro, né, e coloca o Marcelinho. Né? A torcida está indignada aqui com o trabalho do Glauber, e tem alguém comparando, né, o Glauber e o Jean. Dois pífios dentro do time da Portuguesa. Um comandando fora de campo e o outro comandando dentro de campo. Né? Então, para mim, os dois jogos, o Operário foi melhor, mereceu. Né? Hoje, entendeu como a Portuguesa joga, entendeu o ponto forte da Portuguesa e limitou ela a cruzar bolas. A Portuguesa, quando colocou a bola no chão, levou perigo ao Elson. Mas isso foi por 2 lances ou 3 lances só. É muito pouco para um time que teve 2 semanas exclusivamente para treinar. Pois não, Thiago? Fala, Sérgio. Chamou, falou. Odair, vamos falar com o Robinho aqui. Robinho tá saindo aqui. Robinho, uma palavrinha. Time muito aguerrido. Muitas falhas no primeiro tempo. Muita posse de bola. Mas nada efetivo para finalizar. Conseguiu os gols. Nos últimos minutos conseguiu um volume maior, conseguiu até diminuir com o Tássio. O que faltou hoje para a Portuguesa aí demonstrar o que ela demonstrou em toda a primeira fase? Eu acho que a gente entrou muito desligado no jogo, trouxemos demais os caras pro jogo, a gente deixou de fazer nosso jogo desde o início ali. Aí chega no final, infelizmente não dá, né? Quando a gente resolve colocar a bola no chão já é tarde. A gente guerreou, lutou, tentamos o máximo ali empatar no jogo, mas infelizmente não conseguimos. O que fica de aprendizado para um time que foi muito aguerrido, um time que a primeira fase venceu o Operário jogando aqui 4-1, acabou empatando o primeiro jogo da semifinal, teve mais descanso, né? O Operário vinha de 2 jogos contra o Costa Rica, o Pantanal descansou por 2 semanas, mas não conseguiu fazer o resultado no primeiro jogo, que seria muito importante. E hoje, com as mudanças do Glauber, do primeiro e do segundo jogo, não levou isso aos gols que o time precisava. O que fica de aprendizado desse campeonato de 2025? Eu acho que fica a entrega desde o começo do jogo, né? Como eu disse, a gente entrou muito desligado, trouxemos demais cara para o jogo. O primeiro jogo, infelizmente, a arbitragem não nos ajudou. Hoje foi difícil de novo. Os caras fazem rodízio para bater. E mesmo assim não adianta de nada, vai falar que o cara é ignorante. Então eu acho que a gente tem que jogar por nós, né? Às vezes esperar uma falta ou lamentar demais não adianta nada.
Foi pênalti pro Robinho no primeiro jogo? Lá naquela jogada com o Ellison? Eu acho que foi mais que óbvio, né? Se eu não tiro o pé do chão ali, ele tinha quebrado meu tornozelo, pô. Se for ver o vídeo, eu realmente dobro o joelho, mas é defesa, porque se eu deixo o pé no chão, ele quebrava e me tirava do campeonato do ano, pô. Então o critério tem que ver isso também, entendeu? Esse foi o Robinho, camisa 10. Obrigado, Robinho. Muito bem, Odair, pode falar. Não, ele tá... Odair, só um minuto. Tem alguém atravessando de joelho aí o campo? É o Ellison. É o jogador ou é o professor? Fernando, Tássio passando por... Não, mas tá, tem um chegando aí perto do gol. Não vai falar. Não, O goleiro do Operário. Tá o Ellison e tem outro chegando lá perto do... Onde é o banco de reserva aí, ó. Parece que é o camisa 7 do Operário, é isso? Aonde, Fernando? Não. Onde era o banco de reserva antigo? Não, eu não entendi a primeira parte, só um pouquinho. Zuba tá saindo aqui? Zuba! É o Theo, tá? São. É o Theo. São coisas de futebol, cara. Acontece. Infelizmente a gente saiu na semifinal pro Operário de novo. Eles foram mais felizes que nós hoje. E agora é levantar a cabeça, isso faz parte do futebol. É juntar os cacos e o Pantanal tá no caminho certo. Diretoria, staff deram uma estrutura fenomenal pra gente. É um grande clube que vai crescer muito no estado, né? E desejo mais sorte nos outros campeonatos. Eu praticamente estou encerrando minha carreira, né? Eu estou com 39 anos, vou para 39 anos. Dificilmente eu vou voltar de novo a jogar, mas eu saio de cabeça erguida, deixo um legado muito importante no futebol, pelos clubes que eu passei, né? Por ter ganhado alguns títulos também, e saio de cabeça erguida. E hoje foi uma fatalidade que aconteceu. Hoje a gente não jogou bem abaixo do que a gente está acostumado a jogar. E o Operário foi melhor que a gente e mereceu a vitória. Faltou mais futebol? Creio que sim. Eu acho que hoje a gente foi muito abaixo daquilo que a gente vinha apresentando, né? A gente sempre foi um time competitivo e hoje a gente não conseguiu desempenhar o futebol que a gente sempre colocou nos outros jogos. Às vezes pressão psicológica, a gente não soube jogar um tipo de jogo desse tamanho, né, que gera uma classificação para uma final no campeonato estadual, e pecamos nisso e o Operário foi merecedor. E o Zuba, fazer uma conta rápida aqui, Odair e Sérgio, em 180 minutos, 3 cabeçadas no gol, uma salva em cima da linha, uma quarta cabeçada, e uma lambança do Ellison, que o jogador da Portuguesa domingo passado chutou e o zagueiro salvou em cima da linha. Isso se resumiu à Portuguesa, enquanto o Operário finalizou mais os 2 jogos, né, Sérgio? Com certeza, Thiago, a bola cheia. O Ellison fez uma defesa. Hoje o Ellison fez uma defesa no segundo tempo aqui, numa batida do Flávio, que ele acabou fazendo a defesa. Do resto, bolas aéreas, todas tiradas, sem sucesso. No final do segundo tempo, aí é sufoco, aí sim, muita bola aérea. O Tássio acabou fazendo o gol daqui, mas isso já era quase finalzinho de jogo, mas não foi relevante para ajudar a Portuguesa. Muito pouco futebol da Portuguesa nos últimos 2 jogos. Olha... Mauri tá por aqui, Odair. O 10 do Galo. De ter o Vinícius no seu time, principalmente defensivamente falando, vocês sofreram menos com bolas aéreas, que levaram 2 gols do Pantanal de bola aérea no jogo passado, levaram um gol do Costa Rica de bola aérea, no outro jogo contra o Pantanal também levaram um gol de bola aérea, hoje acabaram levando no final, mas uma melhora defensiva evidente com o Vinícius. Não, exatamente, o Vinícius é um cara alto, é forte, né, tem um ímpeto ali na grande área, né, e isso nos ajuda, só acrescenta, né, aquilo que a gente tem trabalhado. A gente sabia que uma das jogadas fortes do Pantanal era a bola parada, né, tanto é que infelizmente a gente sofreu 3 gols, né, de bola parada, mas passou, nós temos que aprender com esses erros, né, melhorar dia após dia, trabalhar para amenizar esses detalhes, né? E aí, como eu falei, a gente ganha muito com a presença do Vini ali. Mauri, é óbvio que tomar 4 nunca estava na conta, mas o Operário ganhou o jogo que precisava ganhar? Não, exatamente, aqui é um outro campeonato. Foram 2 jogos, né, e a gente conseguiu
nesses 2 jogos, sair com a vantagem, sair com a classificação. E o importante é que nós estamos na final, né? Thiago, Cadê a festa dos pequenos? Os grandes estão aqui. Os caras que quando tá valendo, tá? Vamos! E é isso, o jogo importante nós ganhamos. Graças a Deus a gente conseguiu, né, o objetivo. E independente da fase classificatória, nos doeu e nos fez aprender, nos fez crescer, né, dentro do campeonato. E agora é final, descansar e pensar no próximo jogo. Tá aí o Mauri. Chamou em cima. é o seguinte, eu recebi informação ontem, eu só poderia dar depois do jogo. Caso o Operário não passasse para a final, técnico da Série D seria Douglas Ricardo. Mas como isso não aconteceu, não vai acontecer. Há uma vertente da torcida operariana, inclusive, a respeito do nome do Douglas Ricardo. O presidente Nelson Antônio está falando por aqui, vamos ouvi-lo. Nos últimos 4, 5 anos, o Operário é protagonista do campeonato estadual. E nós estamos, com certeza, mais uma vez, mostrando que o Operário é o maior time do Mato Grosso do Sul, não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma, a camisa é muito pesada, o Operário é grande, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas contrárias à nossa permanência. Mas nós estamos fazendo com que as coisas aconteçam, né? Graças a esse elenco, graças a essa comissão técnica e graças às pessoas que nos ajudam no dia a dia fazer com que o futebol do Operário seja glorioso, seja campeão. Na questão que você falou, que o próprio treinador Leocir da Lastra, ele comentou que o elenco esse ano não era o mesmo do ano passado em algumas posições, o time ele enfrentou dificuldades, principalmente com as lesões que o time sofreu. Houve aí uma questão, o que aconteceu? O time não conseguiu, teve essa instabilidade no campeonato e hoje teve que jogar o próprio Bidi, que já vem jogando com lesão. O que o Operário pretende fazer, já pensando aí até no calendário? Você falou, o Operário agora classificado mais uma vez para a Copa do Brasil e mais uma vez joga a Série D. O que precisa fazer para reforçar esse time agora? Na verdade, nós já estamos trabalhando já 2 semanas já na tentativa de reforçar o elenco para a Série D, né? E nós vamos conseguir fazer reforço. E essa vitória hoje aqui nos ajuda muito mais ainda no sentido da gente conquistar reforços que possam realmente fazer com que o Operário represente dignamente o Mato Grosso do Sul. E quem sabe beliscar lá na frente com toda a humildade, toda dificuldade que a gente está enfrentando, mas com certeza que o Operário vai montar uma equipe, né? Sofremos muito com a questão das lesões no início de ano. Já tinham alguma com problemas, mas isso está suplantado. Nós tivemos aqui, você pode observar que praticamente não foi escalado o mesmo time nenhuma vez durante todo o campeonato. E olha que nós tivemos, acho que 16 partidas até aqui. Então, o que a gente quer agora é tranquilizar o elenco, recuperar os atletas que estão ainda contundidos, para que a gente possa estar dedicado integralmente ao final do campeonato estadual. O nosso objetivo é ser campeão estadual. Não tem outro objetivo aqui no Mato Grosso do Sul, você não tem outra alternativa. Ou é campeão, ou você não tem calendário, ou você não tem a oportunidade de estar no cenário nacional novamente. E graças a Deus, hoje nós pelo menos já conquistamos um dos nossos objetivos, que é a vaga na Copa do Brasil de 2026. Nelson, muito falou do outro lado, muito barulho. E eu até disse durante a semana, queria mais para mudar o foco. A gente viu em campo um time muito disciplinado que conseguiu superar o adversário. Sem dúvida nenhuma, o Leocir conseguiu fazer com que a equipe rendesse muito mais. Muito mais. Ele fez uma estratégia de jogo excepcional. Hoje a vitória, além dos atletas, logicamente a gente tem que dedicar ao Leocir. O Leocir hoje foi espetacular. Então, o que a gente precisa realmente é focar no jogo dentro de campo e não nas questões extra-campo que só tumultuam. Eu acho que foi desnecessário tudo aquilo que foi provocado. Isso só nos fortaleceu. Só nos fortaleceu. Tenho certeza disso, que o resultado de hoje é fruto da tentativa de instabilidade por parte da diretoria da Portuguesa de desestabilizar a nossa equipe. Não conseguiram. Está aí o resultado dentro de campo. Operário mais uma vez no final do Campeonato Estadual. Leocir é o técnico para a Série D? Confirmadíssimo. Leocir é o técnico. Não tem o que se mudar. O Operário confia no trabalho do Leocir. Nós vamos continuar com ele, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Presidente, o Operário
vai procurar se reforçar para a Série D. Muitas contusões aconteceram, isso desfalca muito o time. A gente viu aí a zaga do Operário, sempre tem um jogador que está com lesão. Pretende se reforçar para a Série D? Logicamente que tem algumas posições, alguns atletas obrigatoriamente teriam que ir embora porque tem contrato com outras equipes, né? Então a gente vai ter que contratar, nós vamos ter que contratar um grupo novo de jogadores, 4, 5, 6 atletas, para que realmente a gente possa entrar fortalecido na Série D. Parabéns, presidente, pelo resultado. Obrigado, parabéns pelo trabalho da imprensa, parabéns pela Crônica Desportiva do Mato Grosso do Sul, que é uma guerreira igual os dirigentes do futebol do Mato Grosso do Sul. Só uma pergunta, boa noite, coronel. A pressão tá quanto? A pressão tá quanto, coronel? Eu praticamente, eu não sei como eu sobrevivi até o final do jogo. Realmente a pressão está lá nas alturas, mas a gente hoje se sente glorificado e abençoado por Deus, por essa vitória maiúscula, essa vitória que sem dúvida nenhuma faz com que a trajetória do Operário continue vitoriosa. Esse é o presidente. Presidente, parabéns, obrigado. Everton Canella, o homem gol, tá por aqui, vamos ouvi-lo. Deus pôde me abençoar, pôde fazer o gol e a gente segue com a classificação. Canella, gol importante, né? E a gente tava dizendo que teve muito barulho durante a semana, mas o Operário ganhou o jogo que tinha que ganhar, né? Com certeza, a cobrança é imensa, o torcedor operariano é um torcedor muito fanático. E essa cobrança veio não só essa semana, como o campeonato todo. Então a gente é um time de guerreiro, um time jovem, mas é um time trabalhador, um time de família. E hoje a gente pode passar esse trabalho da semana toda nesse jogo e pudemos ser coroado e ser classificado. E viemos ao Águia, o que você prefere? Cara, acho que a gente não pode escolher adversário, né? Mas a gente tem que estar preparado para o adversário que vier. Aí, Everton Canella, passando por aqui. É óbvio, né? Ninguém vai falar, né, Sérgio? Mas se vier, ninguém vai ficar triste, né? Eu achei que ele ia falar, eu prefiro o Águia por jogar em casa a segunda, né? Esse seria um elemento que ele poderia falar sem problema nenhum, né? Mas ele foi bem e qualquer adversário que vier, o Operário tem que fazer a diferença, como fez nas semifinais. Olha, informação da assessoria de imprensa da Portuguesa que ninguém vai falar. É lamentável, né? Eu acho assim, falaram a semana inteira, falaram o que quiseram, aí não vão dar a cara para bater, depois da eliminação? Aí não. Esse é o profissionalismo que a SAF vai implantar? Aí não. Se isso se confirmar, é profundamente lamentável. É a informação que acaba de chegar aqui, Odair Martimiano. Olha, se a Portuguesa adotar esse sistema, mais uma vez mostra que a Portuguesa não está se preocupando em ser profissional, né? Nessa hora, o seu Glauber tem que vir falar, o senhor Jean tem que vir falar, né? O Mazinho tem que falar, não se esconder. Quer dizer que quando ganha, beleza. Quando ganha, ótimo. E quando perde, não tem uma satisfação a dar para o torcedor. E tem muita gente que fala que a Portuguesa não tem torcida. Independentemente se todos aqui estavam torcendo ou não para a Portuguesa, colocou 800, né? Se teve 500 ingressos vendidos. Ellison tá por aqui. Vai lá. Ô, Ellison, o negócio é o seguinte, a gente dizia que o problema do Operário era a bola aérea, porque a Portuguesa abusou disso, né? Hoje o time se portou muito bem, foram apenas duas, né? Sim, treinamos, né? A semana onde nós erramos nos 2 primeiros jogos e eu falei que quando eles ganharam na fase de classificação, fomos um placar muito elástico e eles, cara, muito oba-oba, falando muito e a minha mãe sempre falava, quem fala demais dá bom dia a cavalo. A humildade sempre precede a queda. Então, nós sabíamos da nossa dificuldade. É uma equipe de muita qualidade de Pantanal. Parabéns pelo campeonato que fez. Mas quando tá valendo, tá valendo. Aqui no MS só tem um. E a gente sabe quem é. Tomar 4 gols 2 vezes deixou esse elenco muito desacreditado. A tua oração ali, de joelhos, atravessando o campo, foi um agradecimento pela dificuldade que foi chegar realmente na final? Sim, nós passamos por muita coisa dentro desse campeonato. Foram 4 gols contra o Iviema, 4 gols contra o Pantanal. E no jogo começou a me dar uma dor de cabeça muito forte. E aí eu pedi a Deus, se eu continuar no jogo, deixa eu até o final.
se for alguma coisa de grave, me tira. Então ele me concedeu deixar até o final e nada mais agradecer. Esse grupo nosso é assim, é muito unido, cara, muito unido mesmo. As coisas que vêm de fora para dentro nunca afetou a gente sabia da qualidade. Colocaram a gente muito como patinho feito do campeonato. Só que somos os atuais campeões. Temos 13 títulos, eu acho que a gente merece um pouquinho de respeito. E está aí provado mais uma vez que a humildade sempre prevalece. Nosso grupo está de parabéns e esperar quem vai chegar, quem vai ser o próximo nosso adversário, independente de quem seja, a gente vai jogar para ser campeão. Aqui então antes, falar um pouquinho da sua experiência, né? Você traz para o Operário desde o ano passado a experiência de ter um nível nacional na sua carreira e aí fazendo o resumo do campeonato, onde o Operário chega em mais uma final, garante mais um calendário. O que traz para dentro de campo essa experiência toda? Você falou da dificuldade, isso é um diferencial também dentro com você, dentro de campo com essa experiência? Sim. Eu tenho um laço muito bom, né? Tenho 22 anos de Cruzeiro, desde os 11 anos, né? Então a gente tem um laço muito bom. Passei por esse aqui, se eu não me engano, é meu 22º clube. E a experiência, a gente traz para ajudar a garotada. Eu falo sempre com ele, aproveita a oportunidade, aproveita o momento, vive o momento. Porque para mim, infelizmente, já está acabando. Eu já tenho 37, dia 26 agora eu faço 38. E eles têm que aproveitar ao máximo, isso aqui é muito bom. Mais uma final, glória a Deus. Passamos por toda a dificuldade, passamos por toda a desconfiança. E Deus nos honrou mais uma vez. Agora descansar, comemorar pra caramba. Hoje e segunda-feira pensar na final. Ellison, recuperado do ombro 100%, Águia Negra ou Iviema? Não, a gente não escolhe adversário, né? A gente trabalha para ganhar jogos, né? O ombro ainda tem um pouquinho de dor, mas quando a gente está dentro de campo, a gente se supera, a gente já passou por muita coisa nessa vida. E o Operário, se não for sofrido, não é Operário. Então, muito feliz pela vitória, muito feliz pela classificação. E mais uma vez eu bato na tecla. A humildade é essencial da vida. Então, a soberba precede da queda e está aí provado que o Operário é grande, gigante, e não é por isso que é o atual campeão e tem 13 títulos. Tem hora que é melhor ficar calado? Com certeza. Futebol se resume, é só aqui. Semana passada eles fizeram nota, criticando a arbitragem. E hoje, no meu ver, foi 2 pênaltis ali, ele não deu. Então, tipo assim, quando é pro lado deles é bom, tá tudo certo. Mas quando é pro nosso lado, eles sempre querem aparecer mais com a gente. Então, o respeito é grande, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ellison, a última aqui. Ellison, fica pra Série D? Vamos viver o momento, né? A gente tá, agora tem uma final pela frente. Futuro a Deus pertence, né? Operário é um clube que eu tenho no coração, mas a gente tem contrato até a Série D. Vamos ver o que Deus tem aí pra frente. Seu Ellison, goleiro, camisa 23 do Operário. Pessoal aí do Operário com todo o falatório da Portuguesa entalado na garganta, né? Já o técnico Leocir da Lastra. Meu caro Odair Martimiano, já te chamo. Estarei por aqui. Muito bem. E a informação até agora é essa mesmo. Segue ali o pessoal, ninguém da Portuguesa falando. Agora há pouco o Mazinho estava conversando com o Nelson Antônio, né? O meu caro Sérgio Rapelli. Os dois conversando ali ao pé do ouvido, né? Os dois presidentes. Os dois presidentes ali, a gente reparou ali que estavam conversando ali. Mas a gente nota aqui depois do jogo que a Portuguesa deve ter beliscado muito aí durante a semana, né? Operário pilhado e demonstrou isso em campo, né? Entrou hoje em campo aí, eram 3 partidas, né? Perdeu no grupo de fases, na primeira fase 4-1, empatou 2-2, pegando um time descansado do Pantanal, né? Que se classificou em segundo e foi direto para a semifinal. E agora buscou o resultado aí, acabou vencendo 2-1, acho que nós vamos pegar uma palavrinha daqui a pouquinho do Igor Santos, viu? Autor do segundo gol, tá ali. Olha o Leocir aqui, ó. Leocir tá chegando. Tirou um caminhão de quantos quilos das costas, Leocir? Boa noite. Boa noite. Tiago, eu tenho algumas coisas que eu gosto de falar assim, ó, e principalmente nesse momento a gente pode falar um pouco mais abertamente. Eu, desde que cheguei aqui, e esse ano, o ano passado e esse ano, eu acredito no trabalho. Eu acredito no que estão fazendo. E se você vai voltar atrás ali, os jogos que nós tivemos uma queda de rendimento muito brusca, foi a Copa Verde, na quarta, no domingo nós levamos 4. Foi a Copa do Brasil, uma concentração muito alta, levamos, talvez a gente não estava preparado, porque não fizemos nem um amistoso, gente. É a primeira vez na minha vida que eu começo uma competição e não fiz um amistoso. Então isso é falta de planejamento, isso eu falei com o presidente também. E eu corri respeitando ele cair, mas se eu caio, eu vou embora tranquilo, porque eu acredito no trabalho, acredito na comissão técnica, acredito também nos jogadores. E nós trabalhamos para isso.
E depois desses 2 jogos aqui, que foi a Copa Verde e Copa do Brasil, nós temos o campeonato sob controle. Teve empate, teve uma derrota, mas eu acredito no trabalho. E eu acho assim, ó, o Pantanal, por exemplo, investe. Você sabe que o Pantanal investe 2 vezes mais que a gente. Ou mais, tá? Investe muito mais que a gente. Quem chegou foi nós. Agora é um grande time, bem treinado pelo Glauber. Os jogadores de muita qualidade, mas nós soubemos enfrentar um time de qualidade, mesmo com os valores muito inferiores a que eles estão pagando. Então, assim, ó, então é trabalho. Então isso nós viemos dois vexames, né, em casa. E esses 2 vexames também tira a moral da gente. Mas nós acreditávamos no trabalho sempre vamos acreditar. Dalastra, você sempre falou no microfone aqui da Rádio Porto Alegre, o elenco é curto. Como que você vai trabalhar o seu elenco? Como que está as condições de lesão? O departamento médico? Como que você está analisando isso aí? Se tem muita gente no departamento médico, questão física também? Nós tivemos grandes problemas esse ano, que nós não tivemos no ano passado. Ano passado nós tivemos assim, a história é importante, mas a história não entra em campo até um certo momento. Então, assim, ó, nós temos que cuidar, nós temos que respeitar os adversários, não importa se é o Viema ou se for o Águia, nós respeitamos. O Águia se reforçou muito bem. Pepe Guardiola! Esse é o Elison, meu amigo, eu tô pagando. Quanto tem que pagar? Quanto tem que pagar? É isso aí. Então, assim, eu acho que o mais importante é aquilo que nós estamos fazendo, assim, ó, com o plantel, com os jogadores. Assim, ó, gente, eu acredito no trabalho. Eu acredito na qualidade do trabalho também. Então, com todos os problemas que nós tivemos, com todas as coisas, assim, ó, o Fel, que é nosso capitão, que é nosso cara, e assim, tá fora, né? Quantos caras estão fora, o Hugo está fora. Perdemos muita gente, né? E durante o campeonato também. Cara, microfone aberto aí em cima. Nós conseguimos fazer. Não é milagre, né? Assim, ó, porque os jogadores também acreditam. Os jogadores acreditam naquilo que a gente está passando para eles. Assim, ó, então, e nós demoramos um pouquinho para entender o campeonato sul-mato-grossense, que muita gente de fora não entende como é que é aqui. Então nós começamos a conversar bastante com eles. Eles têm uma participação muito grande. O jogador tem uma participação importante, juntamente com a comissão técnica. Eu acho que está de parabéns todo mundo, porque nós chegamos à final. E é isso que nós traçamos desde o começo, desde a pré-temporada. Ô, Dalastra, a bola aérea do adversário, a gente falou semana passada, e hoje ficou escancarado. Você travou o lado do campo e o time sofreu só na bola parada. Foi taticamente que se ganhou o jogo, porque acho que é um consenso que o jogo não foi bom. Foi muito tático. Mas a questão aérea, você matou o teu adversário. Não, na verdade, vamos um gol, né? No final, mas começamos o jogo e nós entregamos 2 ou 3 escanteios para eles que nós podíamos ter saído com a bola. Então, assim, ó, gente, nós trabalhamos muito isso, para não deixar eles com a bola aérea. Mas faz parte, assim, acho que o nosso time está de parabéns nesse sentido. Soube bloquear isso, nós no começo ali, demos 2 escanteios para eles, não tem cuidado. E aí, na bola aérea, a bola forte deles, nós estamos dando a possibilidade deles fazer dano a gente. Mas eu acho que o time se portou bem, marcamos melhor dessa vez, e no final, acho que estava um pouquinho mais desequilibrado, no final ali, o Cássio, mais uma vez, fez 3 gols em 3 jogos. Parabéns para ele. Parabéns pro Tássio, boa noite, professor Leocir Dalastra. Você tinha comentado antes do início do jogo que o favorito ao seu ponto. Esse questão na sua visão hoje, taticamente. Ô Davi! Oi. Tem o microfone aberto aí em cima. Acabei de verificar os 2, não tem. Beleza. Mas não tinha feito o gol, não estava 0-0. E aí acabou levando 4-1. O que mudou desse time que hoje teve a bola do jogo e fez o gol? Eu achei que o jogo iniciou ali. Nós tivemos na Copa Verde e levamos de 4 de Viema. Tivemos a Copa do Brasil e levamos de 4. Então, assim, a concentração era muito alta nesse aspecto e no fim de semana nós baixamos.
Mas nós levamos 4, se você vai pegar o jogo mesmo, nós levamos porque nós erramos. E quanto erra, e o primeiro gol deles ali foi o cara empurrou na zagueira, mas o juiz não viu, deu o gol, depois o segundo gol também, aí depois levou o segundo gol, que 2 zagueiros estavam marcando o centroavante, ele conseguiu sair. É que aconteceu 2 gols e muito. Sérgio, vamos aí. Com quem você tá aí, Sérgio? Igor Santos, autor do segundo gol. Você Igor, falou que ele não ia acertar aquele chute. Você falou pra mim. falei. O Igor, entrou bem no momento ideal, você fez o segundo gol para dar aquela tranquilidade pro time. Faz uma análise aí do jogo de hoje, o que você viu conforme você estava no banco, depois que você entrou. Foi muito bem na pegada, a bola entrou no cantinho. Cara, a diferença desse jogo para os outros foi a nossa postura dentro de campo. A gente entrou mais ligado, a gente cobrou dentro do vestiário, que a gente estava tomando gol muito cedo e a proposta do jogo que a gente fez era entrar ligado, todo mundo correr um pelo outro e deu certo. Feliz pelo gol também, graças a Deus saiu no momento certo e agora é comemorar. E tem próximo jogo agora, né? Tem que esperar o resultado de Viema e Águia. Tem escolha aí, ô Igor? Eu acho que não cabe uma escolha aí, o que vier tem que encarar e tentar buscar uma vitória. A gente não pode escolher o adversário, o que vier a gente tem que estar preparado para fazer o nosso melhor para poder ir em busca da vitória. Sempre quando você entra, você é o cara da bola parada? Pegou hoje, bateu. Você entrou no lugar do Rafinha, né? O Rafinha sempre quando na bola parada ali, pegou bem nela, foi feliz, fez o segundo gol, seu primeiro gol no campeonato? Foi o meu primeiro gol, graças a Deus saiu no momento certo e quando eu estou no jogo, se o Rafinha não tiver, o professor sempre pede para mim poder pegar a bola e poder bater e hoje eu estava muito confiante para poder bater a falta e fui feliz na batida lá e consegui fazer o gol da classificação. Parabéns, Igor. Vamos lá. Parabéns, esse é o Igor, autor do segundo gol. Técnico Glauber Caldas está por aqui, vai nos atender. Ainda bem, né? Porque a primeira informação que ninguém ia falar. Sua análise da derrota e eliminação, Glauber. Não fizemos um bom jogo. No primeiro tempo, ainda um pouco lá e cá, né? Apesar de a gente não ter conseguido as finalizações. O segundo a gente propôs um pouquinho mais, conseguimos chegar um pouquinho mais. Mas aí demos o contra-ataque, tomamos o gol no contra-ataque. E aí, na verdade, a verdade é que a gente jogou no máximo 20 minutos. E os últimos 20 minutos eles resolveram competir. Faltou competitividade. Ainda precisamos avaliar o que aconteceu, mas como líder do processo eu sou responsável, a gente assume a responsabilidade e jamais, se alguém falou que eu não ia falar, não me consultou. Eu jamais deixaria de prestar, de assumir e estar aqui. Nunca fugi da raia, não é agora que eu vou começar depois de velho, né? Quando eu era novo eu não fugia, agora que eu tô ficando velho, jamais. Mas parabéns ao Operário, competiu, foi mais intenso que a gente, fez por merecer. Pena que não tinha mais uns 5 minutinhos ali, talvez desse tempo, mas resultado justo. Jamais vou ir contra a realidade. Glauber, falar um pouquinho do jogo. Quando a Portuguesa venceu 4-1 e teve o tempo livre, a gente achou que não só fisicamente e também a recuperação médica dos jogadores, que o time teria outras ideias. E os 2 jogos mostrou uma bola aérea muito forte, 3 gols, uma salva em cima da linha. Não faltou mais jogo terrestre? Cara, faltou, só que assim, é um jogo de campo. Por mais o gramado melhorou, mas cara, é só você ver o tanto que domina a bola por dentro, a bola sobe, tem que dar 3, 4 toques na bola, e aí a gente não consegue girar. Então assim, eu acho que não é falta de ideia, é falta de primeiro, uma arbitragem que entenda que um campo ruim tem mais choque. O jogador leve é falta, goste ou não. E assim, tô falando isso sem botar na conta da arbitragem. Hoje de jeito nenhum, mas a gente tentou jogar por dentro, chega um momento que não dá, não é à toa que chegamos no gol aí pela bola aérea, mas realmente o campo dificulta bastante, mas também não é desculpa, né? O Operário, a gente não vai mudar a ideia de propor o jogo, a gente propõe o jogo, corre contra-ataque, eles foram felizes no contra-ataque, foram felizes na batida da bola parada ali e foram competentes, foram merecidos, entendeu? Então, eu não acho que a gente, não é uma questão de evolução, fisicamente está ok, taticamente a gente tenta, a gente continua tentando, vai continuar tentando, mas tomara que para a temporada que vem essas promessas aí de colocar um gramado
um gramado de verdade aqui, vai ajudar não só o Pantanal, mas o Operário, todo mundo que vier aqui. Eu acho que a gente tem que também olhar para o bem do futebol, não dá para ter jogo aqui. Todo esforço aí, parabéns, melhorou, ajudou bastante, a gente se adaptou, é a primeira derrota nossa no ano aqui, né, no Moreninho, então a gente também soube se adaptar. Talvez o jogo aéreo também é um pouco dessa adaptação, mas se a gente está falando em evolução do futebol, para o próprio Operário, que vai ser nosso representante aí, pelo menos na Copa do Brasil, tem que trocar o gramado aqui, fazer um investimento. Nós precisamos ter uma casa para os clubes de Campo Grande, senão a gente vai falar em evolução, e não vai evoluir. Né? O palco, o produto do futebol tem que melhorar e passa por isso. Então é só um pedido, porque senão a gente nunca vai ver jogo por dentro. O Operário não jogou por dentro, nós tentamos jogar por dentro. Não vai ter nunca, vai ser sempre jogo ou de contra-ataque, que aí você tem um campo maior para percorrer e aí os desvios melhoram, ou um jogo de primeira e segunda bola, ou um jogo de mais físico, né? Eu acho que a gente vai deixar esse jogo mais físico o dia que a gente conseguir ter um gramado melhor. Professor, a Portuguesa teve mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo. As 3 substituições que surtiram efeitos no segundo tempo do último jogo no domingo, não surtiram esse efeito que o senhor esperava para esse jogo de hoje? O primeiro tempo ele é mais truncado, né? Então assim, eu tirei um pouco o nível de força, tirei um pouco a altura para tentar jogar. E assim, a gente conseguiu chegar no último terço, mas não conseguiu a finalização, porque o time do Operário é um time muito físico, um time muito forte, um time que, eu volto a falar, jogar contra time físico, se a arbitragem não entender o que é falta e o que não é falta, eu tenho uma dúvida ali na questão do lance do Tizil. Ele era o último homem, o Tizil ia dominar a bola em direção ao gol, parou no meio do caminho, deu um amarelo, acho pouco, mas não é reclamação. Eu acho que foi uma escolha, a gente treinou isso, deixar o time mais rápido, giramos, achamos espaço, mas não conseguimos finalizar. E aí, quando o Operário fez o resultado, ele acabou se recuando aqui, a gente, por incrível que pareça, fechado, a gente conseguiu achar um pouquinho mais de espaço. Finalizamos com o Alisson fez a boa defesa, fizemos os lances de cabeça, mas foram escolhas, né? E aí, se tivesse dado certo, o treinador é bom. Como não deu, a gente assume as críticas. Falando desse lance do Tizil com o Tico, né? Que o Tico toma o cartão amarelo. Vamos falar então da arbitragem. A arbitragem hoje foi o que se esperava? Influenciou no resultado do jogo ou não? É difícil, não teve lances capitais como aconteceu no último lance, então eu não posso, eu vou ser muito leviano e falar um negócio desse, mas eu falo, ou nós vamos jogar futebol e onde é falta, ou assim, esse ano eu já tive que subir a altura do meu time, que vem, eu vou ter que subir a força do meu time, eu vou ter que ter nego que segura, vai ter que segurar porrada e jogadas de tranco do que você ter assim, aí todo mundo elogia o Robinho, o Robinho é bom, o Robinho é leve, o Robinho é plástico, é dinâmico, mas o lateral que estava em cima dele era para ter tomado amarelo há muito tempo, foram 3 faltas seguidas, picota o jogo, assim como o campo, apesar da arbitragem não ter influenciado hoje, isso também tem que evoluir, cara. Que jogo que a gente quer, entendeu? Então, assim, eu não vou abrir mão de talentos como característica do Robinho, do Tizil, principalmente no último terço. Mas eles precisam de proteção. Não adianta nada a gente falar que o Neymar lá no altíssimo nível precisa ser protegido e aqui no baixo nível a gente achar normal um jogo de força e truculência. Senão ninguém vai jogar por dentro. Vai ser bola longa, vai ser jogo de contra-ataque, então é uma escolha que tem que ser feita. Mas não influenciou na partida de hoje, não. Glauber, para encerrar, até que ponto o extracampo atrapalhou o trabalho durante a semana com tanta polêmica fora de campo? Não, acredito que não atrapalhou, não. Não acho que tenha atrapalhado, não acho que isso aí... Na verdade, a gente só queria o correto, cara. Eu postei lá, eu passei isso no Marília. Nós tivemos 2 jogos seguidos que a arbitragem cometeu erros, a federação simplesmente assumiu, vamos conversar, reciclar, acabou, é só isso que a gente pede. A ideia nem era ter polêmica, era simplesmente se posicionar. Porque assim, nós estamos tentando ser profissionais, a gente está no primeiro ciclo aí, uma estrutura melhor,
de um time melhor. Não deu resultado, tudo bem, mas existe uma visão ali do clube. Isso é o Glauber estando aqui ou o Glauber não estando aqui. Isso é uma decisão que agora pouco importa. Né? Isso é coisa para a temporada que vem, isso é coisa para talvez julho, agosto, decidir se eu vou continuar ou não. Agora a gente vai mexer em relação à base, em relação à estruturação, em relação à CT. O projeto continua comigo ou sem a minha presença. Mas a gente precisa discutir profissionalismo. Eu tem algumas coisas que me incomodam, algumas posturas onde a ética é jogada de lado. Não pode ter gente muito próxima a cargo diretivo em um clube. Não pode ter clube que fica dentro de uma estrutura onde existe ligação com as entidades. Então, tem coisa que ou nós vamos ser profissional ou não vamos ser profissional. É uma escolha que tem que ser feita, que seja feita logo, mas não tem nada a ver com o resultado. Apenas devaneios aí profissionais de quem teve a oportunidade de estar em bons centros. Volto a falar, na terceira divisão de São Paulo, a gente tem a federação se posicionando e aqui não aconteceu isso. A respeito da profissionalização que você citou, se refere ao futebol sul-mato-grossense ou a Pantanal SAF? Não, a Pantanal SAF ela é toda profissional. Nós temos um preparador físico de carreira, nós temos com modéstia à parte também, tem uma carreira construída. Nós temos uma estrutura que está muito acima do que a gente teve ano passado e te garanto que, independente do que aconteceu hoje, a estrutura vai ser melhorada para o ano que vem. Isso é para o futebol geral, isso tem que ser dentro do meu adversário, isso tem que ser dentro da federação. Não adianta, gente. Futebol futebol é dinheiro, futebol é investimento. Futebol é gente que estudou, se capacitou e tem experiência para fazer. Isso é desde a confecção de tabela, regulamento, a logística de jogo, a logística de hotel. A gente não pode ter a situação que a gente teve, por exemplo, em Costa Rica, de chegar lá e almoçar num restaurante que você tem que pegar fila junto com a população, entendeu? Ou o produto vai ser bem tratado ou não existe produto. Então, mas é um processo, cara. Eu entendo que é um processo. Chega um momento que é algo que eu até já falei várias vezes. Eu posso me preocupar com o meu jardim. E o Jardim do Pantanal, mesmo com a derrota, mesmo tendo saído, ele está sendo bem tratado, vai continuar sendo bem tratado, porque existe um projeto ali por trás. Né? A gente teve o aspecto positivo de aprovar 3 projetos agora na Lei de Incentivo, onde a gente vai trabalhar demais agora, então você começa a ter horizontes aí para você ter crianças sendo bem tratadas, bem estimuladas, com estrutura de alimentação, com estrutura de fisioterapia, parar desse negócio de juntar um monte de menino dentro de uma casa, correr risco de acontecer algum problema. E para isso nós vamos ter que ir atrás de treinadores com licença B, treinadores que tenham experiência. Eu torço para a gente encontrar esses treinadores aqui, porque, cara, eu sou sul-mato-grossense, mas eu não posso pegar na mão de ninguém para levar para a federação para estudar, para levar para a CBF para estudar. Nós vamos precisar de preparador físico, nós vamos precisar de treinadores, nós vamos precisar... eu posso falar do Adriano, que está comigo, que vai fazer o curso da CBF, que tá no caminho aí de se capacitar. Essa temporada para ele foi um aprendizado, me ajudou demais. Hoje ele sempre foi, mesmo quando era jogador a gente tinha uma proximidade, agora a gente pode ser amigo de verdade, né? E me ajudou demais. Ele é um cara que a gente está pegando pegamos na planta, como fala, e vamos capacitar ele. Mas não pode ser só o Pantanal, né? A gente tem que olhar um sub-13, ter profissionais capacitados para trabalhar aquela categoria. Você precisa ter estrutura de alimentação. Não dá para essa história de ficar viajando em van, correndo risco. Cara, eu sou pai. Então, depois que meu filho nasceu, a minha visão, mesmo tendo sido coordenador de base antes e depois, minha visão mudou. Hoje o meu filho meu filho hoje é aspirante a atleta, joga aí no sub-9 do Pelezinho e eu não vou deixar meu filho sair para qualquer lugar, né? Então eu não quero que o meu estado seja o lugar onde ninguém queira ir, porque você tem muito talento aqui, muito, eu falo. Nós estamos com 4 meninos ali no profissional da idade de sub-18, 17, 18, 19, 20, que nós já vamos fazer negócio. Só pelo fato de estar trabalhando no profissional, tem sondagem aí de Vila Nova, tem sondagem de Atlético de Minas, tem outras coisas. São meninos que, o Eduardo entrou um pouquinho, tem meninos que nem entraram. É negócio. Se a gente tem talento aqui, tomara que o Operário faça isso, tomara que o comercial se estruture. Nós queremos que todo mundo, não tem soberba nenhuma, a gente não se acha melhor que ninguém, a gente só tem um projeto muito claro que o clube
vai seguir, seja com o Glauber como treinador ou não. Eu sei que você está de cabeça quente, não é fácil uma eliminação, mas senti que você pode repensar a continuidade sua. Obviamente deve ter proposta também, porque você é um técnico que já trabalhou fora daqui. Queria que você falasse sobre isso e também sobre o Jean. Na avaliação nossa, ele errou tudo que podia hoje e quando o time precisou dele, ele não conseguiu agregar com a experiência, com calma, e você acabou sacando ele de campo. Foi uma escolha. Poderia até ter tirado antes, mas eu achei que o jogo estava encaixado. E tem algumas situações assim, você arriscar de uma maneira e desencaixar defensivo, poderia tomar 2, 3. Então, hoje não era o jogo para isso. Então, na hora de tirar, a gente estruturou ali, colocou o Alisson, mas realmente ele não foi o melhor jogo dele, não foi o que ele mostrou no treinamento, mas foi importante em outras situações, foi importante fora de campo. E agora tem que definir o segundo semestre dele, porque ele deve continuar com a gente aqui. E sobre a minha continuidade, cara, é um clube como qualquer outro, né? Aqui no estado, por mais que seja SAF, eu tenho abertura, tenho tido algumas sondagens sim, a campanha foi realmente muito boa. Não posso negar que existe essa possibilidade. Gostaria de ficar, porque é um projeto que eu acredito muito, mas isso tem que ser conversado, né? Não é, eu tenho família, tenho esposa, tenho meus filhos, ficar aqui também é um projeto de vida, mas o projeto de vida tem que continuar alinhado. Até hoje está 100% alinhado, agora derrotas mudam, né? E aí pode ser que hoje não entendam que eu possa ser útil como treinador. E aí também pode aparecer uma situação, como apareceu ano passado, situação de Série B que eu não aceitei e continuei a seguir. É tudo conversado, é claro, tá todo mundo de cabeça quente, não adianta terminar nada, é lógico, para nós é triste, não adianta, não tem como negar, né, cara, a gente investiu a vida aqui, né, eu como profissional trabalhei, acho que eu nunca trabalhei tanto como nessa temporada, e morremos no talvez terceiro colocado ainda, né. Mas entre os 4 é importante porque o clube todo ano chega nas semifinais, isso não é tão simples para um clube novo, mas a história tem que seguir, como eu falei. O foco agora, na verdade, é a base, né? A gente tem um projeto grande na mão que a gente precisa organizar, essa organização está na minha mão, independente de eu sair ou não, isso pode ser feito à distância, mas tem bastante trabalho, por incrível que pareça. A gente vai descansar hoje, vai descansar amanhã, e segunda tem que tocar o projeto de lei de incentivo, porque é um canhão que a gente está na mão aí, e acho que, assim como a gente chegar na final poderia mudar muita coisa aí em relação ao profissional, nós temos a nossa base que também vai poder mudar bastante coisa aqui no nível estadual. Valeu, Glauber, obrigado, boa sequência. Obrigado, bom trabalho para vocês. Tá aí, Glauber Caldas falando com a gente, meu caro Odair, uma resposta, antes de você avaliar o que os 2 treinadores falaram, me preocupa. O Jean vai continuar. Ou seja, ele tem contrato. Você pegou essa ou não? Ele tem contrato. Te preocupa? Não. Cara, Odair, você tá me ouvindo, né, Odair? Não é possível que o Odair perdeu essa. Estou sim. Ele vai continuar como o quê? Tudo bem, se tem contrato, tem que cumprir. O contrato tá aí para ser cumprido, né, Odair? Mas, pelo amor de Deus, né, cara? Eu acho que hoje é uma atuação para encerrar a carreira, Odair. Ou você discorda? É um campeonato, né, para encerrar a carreira, não é só hoje não. Hoje combinou com talvez o pior jogo do Jean em todo o seu campeonato. Agora, ter contrato para quê? Até quando? Vai fazer o quê? Aquela informação que você tinha. Oi? Você tinha uma informação de bastidor que poderia haver desistência de Campeonato Brasileiro, coisa que não vai ter, né? O Operário vai jogar, o Dourados tudo bem não jogaria e cairia no colo da Portuguesa. O Operário vai jogar a Série D. Então é mais uma irresponsabilidade dos dirigentes, né? Assim, hipoteticamente, era zero a possibilidade do Operário desistir da Série D. Eu acho que com essa gestão do Petralas e agora do Coronel Nelson, isso jamais passaria, né, pela forma de como esses 2 gestores veem futebol. Mas, Thiago, uma decepção no campeonato eu posso falar que foi a Portuguesa. A Portuguesa foi, para mim, decepcionante em todos os aspectos.
o fora de campo, né? O dentro de campo, a qualidade de trabalho do senhor Glauber, que foi muito aquém do que a gente esperava, do que a gente entendia que poderia acontecer na Portuguesa. E se realmente essa informação que você trouxe for verídica, que o Jean tem contrato por mais tempo fora o estadual, aí é para acabar. Aí sossega, né? Ele vai fazer o quê? A Portuguesa vai viver do que em termos de futebol profissional nesse restante de ano? A não ser que o Jean fosse para uma categoria de base, ser técnico, se a Portuguesa fosse jogar ali nos campeonatos de sub-35, né? Aí podia ser, mas não é o caso. Eu acho que o Jean ainda não está preparado para ser um técnico de divisão de base e também muito aquém de ser, eu falei aí, até de uma forma jocosa essa de jogar os campeonatos amadores. Lamentável a forma que a Portuguesa saiu. A gente não está aqui para encerrar a carreira de ninguém. Mas alguém tem que sentar com um amigo, né? Porque nessa hora tá cheio de parça. Ah não, porque você é fera, você é bom pra caramba. Cara, os amigos do Jean tem que sentar com ele, velho. Foi uma bosta. Você não jogou nada, você errou tudo. Não é hora, será, de você repensar? Não tem condições, Odair. Algum amigo tem que olhar no olho dele e falar isso pra ele. Eu falei no jogo, Thiago, que todo ser humano tem que ter autocrítica. Todo ser humano tem que passar uma avaliação. Ficar na frente do espelho e perguntar, né? Jean, você ainda performa? Você ainda tem condições de jogar? Você acha que você foi jogador nesse campeonato? Qual que é a sua autocrítica em cima de você mesmo? Eu tenho certeza que o Jean deve fazer isso, né? Ele tá aí, a culpa não é só dele não, tá? A culpa é de quem coloca ele, quem não teve peito para tirar ele. Aí eu coloco o seu Glauber Caldas. Aí eu coloco o Glauber. Não teve aquilo roxo para tirar o maior salário hoje do Mato Grosso do Sul. Não teve aquilo roxo para sacar o nome que chegou com pampas de campeão mundial, de campeão brasileiro em outrora. Então a culpa também passa pela diretoria e pelo comando técnico. A culpa não é só do seu Jean, não. O seu Jean está na dele. Fui contratado, estão me pagando. Se eu estou jogando bem, eu estou jogando mal, estou me colocando e assim vai. Agora, que ele tem que passar por uma autocrítica e visualizar que ele não é mais aquilo que ele foi, né? Estão colocando muita culpa no gramado, né? O Jean não joga por causa do gramado. O time não performa por causa do gramado. Se o árbitro fosse assim, se o árbitro fosse acolá, mas nós vimos aqui que um time que chegou aqui em um jogo só, que foi o que jogou contra o Operário na Copa do Brasil, o Criciúma, e jogou bola. Tocou, saiu, teve infiltração, teve posicionamento, teve bola longa, teve bola curta. Então passa por tudo isso também. Não é somente achar que o não dá, que o gramado não dá. E outra, nós já vimos bons jogos aqui com gramado bem pior. Então, tanto o Operário quanto a Portuguesa, se for para reclamar de gramado, eu acho muito pouco. A arbitragem, eu acho muito pouco, principalmente pelo lado da Portuguesa, seu TLF. Muito bem, senhores. Vamos escolher o pior em campo. Não, muda. Vamos escolher o pior em campo. Eu vou participar com a seguinte condição. Que o Jean não participa dela, porque todo troféu vai para ele. O pior em campo. Roda a vinheta. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Acho que faltou definição nessa vinheta, hein? Ou todas juntas, né? Sérgio, vou começar com você, Sérgio. Você acha que eu vou morrer na saída aqui da cabine? Eu vim falando, né? Fala, Sérgio, quem que é o pior em campo? Thiago, foi a pior partida
da Portuguesa. E no momento errado, né? Porque era um jogo decisivo. Eu analiso assim, antes de falar, só uma breve análise. A Portuguesa, quando ela vai enfrentar na semifinal o Operário, ela teve 10 dias de descanso. Nesse intervalo, ela assistiu o Operário vencer em Costa Rica e vencer aqui. O Glauber poderia ter estudado 15 dias. 15 porque dias. enquanto o Operário viajou, jogou 2 vezes, descansou a primeira semana. Aí teve a segunda semana que os dois tiveram, né? E outro detalhe importante, aquele jogo da primeira fase entre Operário e Pantanal, que o Pantanal vence por 4-1 aqui, eu estava aqui, o Ellison estava machucado e o goleiro Leonardo tinha acabado de chegar na janela que tinha aberto. E ele falhou nos 4 gols. O resultado não precisamente seria aquele. Se o Ellison está na partida, não seria aquele. Ele tomou gols ali que o Ellison não tomaria. E eu acho que deixou uma impressão para o Pantanal assim, se vier Operário, a gente repete o que a gente fez na primeira fase. E o Pantanal vindo jogar a semifinal depois de 2 semanas descansado, pegando um time que viajou, um time que teve que lutar para poder buscar o resultado fora de casa e complementar o resultado aqui, acabou vencendo, não fez a diferença no jogo passado. Houve muita reclamação e eu acredito que em vez do Pantanal treinar, saber o que ia colocar em campo hoje, ficou beliscando o Operário nas redes sociais, falando muito do pênalti, da expulsão, e levou o resultado de hoje, muitas coisas entraram em campo hoje, ao meu modo de ver. E o time não fez nada. É difícil você escolher hoje quem foi o pior em campo, mas ficou fácil. Ficou fácil porque a gente tinha um camisa 8 ali, que é o Jean. Nós não estamos, ouvintes, com marcação para cima do Jean. Nós fizemos o último jogo, o Jean também foi o pior em campo. Porque realmente se espera mais do Jean. O Jean é o jogador que tem o maior salário desse clube da SAF da Pantanal. Então, assim, ele é merecedor pela história. Não vamos discutir que salário, ninguém vai discutir salário aqui. Mas ele tem que pôr em campo o que ele sabe, a experiência dele. Ele comanda o jogo. E olha que ele faz uma falta hoje, que foi que, na interpretação do árbitro, o jogador do Operário estava frontal à meta do Zuba, que ele poderia até ali ter tomado um cartão vermelho. Muito difícil, porque tinha um outro jogador do lado. Mas ele faz a falta, não toma o amarelo, reclama ainda com o Michael da cobertura do lance. Então foi um jogador que, em vez de construir a ideia, por ser também um jogador de meio de campo, a experiência que ele tem, a gente não viu o futebol dele em várias partidas. Foram 10, 11 partidas. E a gente não vê o desempenho do Jean em 5. Se a gente... hoje ele foi mal, Jean, hoje você foi mal. Mas foi a gente vem... Gol contra o Dourados. Eu não consigo falar mais nada positivo. Tudo bem, ele não é atacante. Ele é um jogador que ele mais dá passe, ele tem mais desarme. Não tem. Ele não conseguiu colocar isso em campo nas 11 partidas que ele fez. Então hoje, mais uma vez, se esperava muito dele. E o Glauber foi muito corajoso, porque na última partida o Jean estava mal também, o Glauber não sacou ele. Sacou hoje, muitas pessoas até falaram assim, o Glauber vai sacar o Jean, que é o protegido, mas hoje houve a necessidade, saiu mais cedo de campo, mas não adiantou. Jean hoje é o pior em campo. Odair Martimiano, o Sérgio, só uma correção ao Sérgio, 10 jogos, porque ele não jogou em Costa Rica, porque estava machucado. Agora, nos outros 10 jogos, tirando o gol que poucas vezes o time do Ito Roque deu aquele espaço, a gente não consegue falar outra coisa que ele fez no campeonato. Muito bem lembrado, Thiago. Lembrei agora, no jogo contra o Operário na primeira fase, ele também não joga. E o time goleia o Operário 4-1. Com a ausência dele, naquele jogo, ele não jogou. E se não, jogou sim. Tem a foto dele comemorando um dos gols. Jogou sim. Então eu acho que eu estou enganado. Então foi outro jogo, aqui nas Moreninhas que nós fizemos,
que ele foi poupado, então eu não lembro qual foi. Nós trabalhamos em todos os jogos da Portuguesa, transmitimos os 11. Teve algum que ele foi bem? Não teve, né? E hoje, mais uma vez, vai ganhar o troféu. Pior em campo, infelizmente, o Jean. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Olha, acho que o Canela, por tudo que ele fez durante toda a partida, disparadamente, na minha visão, taticamente, ele foi muito bem. Então, Sérgio, eu escolho Everton Canela, que além da parte tática, fez um belo gol. Lembrando que ele foi muito mal no primeiro jogo, né? Muito mal. O Operário tem esse déficit no campeonato, porque o César era o titular. Até na primeira fase, nos primeiros jogos, o César era titular do time do Operário, se machucou antes do jogo contra o Criciúma, e o Canela ganhou a titularidade de centroavante. Não jogou bem o jogo passado. Foi muito ruim o jogo passado. Mas no jogo de hoje ele abre o placar, numa belíssima jogada, ele recebe a bola, faz o corte, bate de perna esquerda, no canto direito, baixo do goleiro Juba, abrindo o placar, e foi muito importante aquele momento que dá uma tranquiliza o jogo para o Operário, porque quem iniciou melhor o jogo no segundo tempo foi o time do Pantanal. E ele acaba fazendo o gol, um golaço, ele vai lá comemorar, méritos, Canela hoje o melhor da partida. Não é que eu vou discordar, eu vou votar contra. Né? Não vou votar no Canela, acho que o gol foi muito importante. Acho que o gol, realmente, aquele gol que abre o espaço para o Operário vir naquele momento a ter o domínio da partida, porque mesmo que a Portuguesa tivesse mais posse de bola, após o gol do Canela, o Operário se tornou muito mais prático dentro de campo na questão de ação, né, de reação. Mas eu vou votar no número 5 do Operário, o Marcel, que para mim foi um senhor do meio campo. Né? Foi ele que deu a tranquilidade, principalmente para o Boca, que estava jogando improvisado, e pro número 4, né, o Vinícius. O Vinícius é aquele zagueirão, parecendo aquele zagueirão lá do tênis clube. Tem hora que ele é trabalhado, ele sai dando chutão para tudo quanto é lado. Jogou bem hoje, não perdeu uma por cima. Né? Mas para mim foi o Marcel, número 5 do Operário, que deu essa tranquilidade pro meio campo, mesmo na hora que a Portuguesa estava com um volume maior de jogo. Odair, grande abraço, até as finais. Por enquanto, tudo indica que será em Campo Grande domingo que vem. Deve ser domingo, né? Deve ser domingo. E depois, provavelmente, em Viema. Estaremos juntos nessa. Grande abraço. Abraço, Thiago. Abraço, Sérgio. Prazer estar sempre na companhia dos amigos. E segunda, no Bate-Bola 106, a partir das 11 horas. E depois no Giro Esportivo, a partir das 12 horas. Estaremos lá, né, para esmiuçar o que aconteceu na rodada da semifinal. Abraço, Thiago. Abraço, Sérgio. Muito bem, esse foi o Odair Martimiano. O destaque final, Sérgio Ropelli. Final só será fora de Campo Grande no próximo domingo, se der Águia Negra, né? Correto? Correto, Thiago. Amanhã tem Águia Negra, tem Iviema e Águia Negra lá no Saraivão, correto? E a Águia Negra tem que vencer pelo menos um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Vitória do Iviema garante, já está garantido para jogar a grande final com mando de campo. Só muda o mando de campo se o Iviema vier a ser derrotado e perder amanhã a semifinal para o Águia Negra. Aí o Águia Negra joga em Rio Brilhante a primeira e o Operário depois aqui no Jacques da Luz. Mas o destaque final, Thiago, é isso aí. Vamos aguardar amanhã para saber o resultado. E final de semana que vem tem a primeira final. E quem vai representar o time da capital é o Operário Futebol Clube, Thiago. Meus amigos do Brasil, quero agradecer a equipe da Rádio Futebol na Canela, toda sem exceção. Porque a gente fez uma grande cobertura, o campeonato todo. E nós estamos indo para a final, mais uma vez,
como a emissora que mais fez jogos no Campeonato Sul-Mato-Grossense, e a gente fala com propriedade, jogo a jogo, time a time. Quero agradecer você, torcedor, pela imensa audiência. Ao longo do dia, ao longo da semana, abordamos cada problema, cada bastidor, cada polêmica, e vem muito mais por aí. Amanhã, Taylor Leão quebra tudo para conhecermos o aniversário do Operário. Ivinhema e Águia Negra. Segunda-feira, giro esportivo, e a partir das 11 o bate-bola 106, e durante toda a semana, total cobertura da grande decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que pode mudar quarta-feira. Quarta-feira tem julgamento no tribunal. Será que vai voltar a outra semifinal? Será? Será que o Ivinhema já vai ser campeão sem final? Já pensou? O Operário punido e o próprio Portuguesa punido? Vamos saber, quarta-feira o julgamento. Vamos estar acompanhando com Sérgio Ropelli. Vamos procurar fazer um giro esportivo especial aí na próxima quarta-feira, com tudo do julgamento do Águia Negra. Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu, torcedor. Parabéns, Operário. O Operário, terceiro ano no Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Operário, quinto ano seguido, brigando pelo título. Rádio Futebol na Canela. A maior cobertura do futebol sul-mato-grossense aqui.